Olá, estou de volta aqui com mais um podcast para a gente bater papo, levar para você informação, levar para você alguma novidade. E hoje eu converso com uma pessoa que a Paraíba e João Pessoa inteira conhece, uma pessoa que, apesar de ser um professor, né, mas ele é conhecido em todas as áreas, em todos os setores. Professor Paiva. Uma satisfação, Weber, estar aqui. Há muito tempo que eu acompanho o podcast. Obrigadão. Vi os episódios anteriores e estava esperando a minha vez, né? Paiva, vamos falar logo assim, começar logo com uma coisa bem recente. Eleição recente, né? Foi que houve que Paiva não entrou. Onde é que você encontra o erro ou a culpa da coisa? Veja, eu primeiro assim, tem uma questão que eu lancei essa candidatura em maio. Até então eu não era candidato. Então assim, fui convidado por Eduardo Carneiro, que é meu aluno, Fábio, que é meu amigo do Solidariedade e tal, e insistiram, e eu acabei decidindo em maio. Estou muito em cima, então isso é uma questão. A segunda, eu acho que eu sou um romântico da política. Eu acredito que competência, que história, que honestidade, que projeto, que proposta, que preparo podem fazer diferença. Infelizmente, eu costumo dizer que a democracia está morrendo no Brasil, né? Então, a democracia é uma mercadoria em extinção. Então, a gente que acredita que se preparar... Você tem ideia, eu preparei um projeto de mandato com 250 propostas, com meta, com prazo, como é que vai fazer, de onde vinha a origem e tal. Isso está no meu site, professorpaiva.com.br. Você pode baixar. Então, são 448 candidatos, se eu não me engano. Não conheço nenhum que teve esse cuidado. No máximo é uma artezinha ali no Instagram que o cara diz saúde, isso, educação, aquilo e tal. Então a gente teve todo um cuidado, todo um preparo. E assim, eu acho que conheço bem João Pessoa. Tenho os números do orçamento, tenho o número de IDH, eu sei onde é que estão os bolsões de pobreza, os problemas da cidade, as questões. Então, eu acho que estava muito preparado. Mas assim, esse romantismo de achar que competência, que seriedade, que preparo pode fazer diferença, me traíram novamente. Mas então, faltou dinheiro para ter voto? Veja, eu acho assim, numa cidade onde se paga R$500, 200, R$300 no voto, onde é que um professor, um funcionário público, vai poder competir? E ainda tem gente que reclama do orçamento que vem público para financiar as campanhas, porque era muito pior. Então, onde é que um operário, um trabalhador, um professor, se não receber dinheiro do partido, vai poder competir minimamente? Não é? Então, isso é muito difícil. Então, a gente vê aí se tornou um negócio, a gente acompanha, está na mídia, né, no Fantástico, inclusive, e tal, o envolvimento aí de candidatos com narcotráfico, com crime organizado. Então, isso é uma coisa que a gente ainda vai conhecer mais sobre isso, está sendo apurado, investigações aí da Polícia Federal e tal. Fala-se aí de vários candidatos a vereador, inclusive eleitos, que estariam, vamos dizer assim, envolvidos com essas questões. Então, assim, eu fico triste, porque eu acho que João Pessoa poderia ter uma Câmara Municipal mais preparada, em condições de contribuir. Nós temos uma cidade aí que está caminhando celeremente para 1 milhão de habitantes, 833 mil habitantes hoje, um problema de infraestrutura, problema de transporte, bolsões de pobreza aí que precisa de intervenção, onde o traficante, o crime organizado é que está fazendo vamos dizer assim, a adoção dessas crianças. Eu fui em Mandacaru, por exemplo, ali perto da beira da linha, e fui recebido por 2 garotos, tinha 12 anos, com uma arma na mão, e vai para onde, coroa? E aí eu fiquei assim, estarrecido, né? Porque como pai, como educador, eu acho que essas crianças deviam estar na escola. Com certeza. Né? E aí estão sendo cooptados, e eu tenho dito, não vão chegar aos 18 anos, vão morrer na mão das forças policiais, ou com os próprios comparsas, ou lá briga entre eles e tal, quer dizer, então isso é uma tristeza. Nós estamos condenando a nossa juventude a um futuro aí muito complexo, muito complicado, muito, vamos dizer assim, devastador, né? Então tudo isso eu acho que eu fico preocupado. E assim, eu vou dizer, eu já disse aqui, vou repetir, né? A democracia está acabando. Porque o poder econômico é que está preponderando nas escolhas para chegar no executivo e no legislativo, no Brasil todo. Mas não é só João Pessoa, mas a gente sente porque mora aqui, a gente acompanha e vê, né? Mas, pai, pelo seu perfil mesmo, ou talvez você tenha faltado essa aula, quando você entrar na política, você sabia que haveria esse choque com o seu perfil, né? Uhum.
E por que você insistiu em entrar? Alguém não chegou para você? Não entre não, que você vai se machucar? Não, minha esposa, quando eu inventei a primeira vez lá em 2004, ela disse, você não deve entrar na política. Aí eu fiquei curioso, por quê? Não, porque você é honesto, porque você gosta da verdade, porque você não gosta de mentira, porque você tem dificuldade de ser falso e tal. Essas coisas que a gente sabe que preponderam, infelizmente, na política. Mas eu sou um idealista. Meu irmão me chamava, brincando, de Don Quixote. Tá certo? Quer dizer, um sonhador, né? Tal, quer dizer, então, assim, eu sou um idealista. Eu acredito num Brasil melhor. Você vê, nessa polarização toda aí que a gente está vivendo a nível nacional, tem pessoas que torcem contra o Brasil. Eu sou brasileiro. Se o presidente for Lula, eu quero que Lula dê certo. Se o presidente for Bolsonaro, quero que Bolsonaro dê certo, porque eu sou brasileiro. Se eu tivesse condição de fugir daqui para Portugal, fugir para Miami, para outro lugar, levar minha família e tal, é ótimo. Mas eu não tenho essa condição, eu tenho que viver aqui. Eu amo João Pessoa, meus pais, nasci aqui, meus pais moram aqui, meus filhos, tem alguns filhos hoje morando fora, Natália está morando em Belo Horizonte e João Vitor em Joinville. Mas assim, eu não me vejo longe de João Pessoa, né? E aí eu acho que posso contribuir. É um sonho, é como dizer meu irmão, é um Don Quixote aí, sonhando em dar uma contribuição. Então eu espero ainda de alguma forma, mesmo fora do mandato, poder contribuir com a minha cidade. Meus 250 projetos estão lá no site. E quem sabe aí, o próximo gestor, eu não posso de alguma forma contribuir, apresentar, levar. Por exemplo, tem um projeto que eu idealizei, que eu acho belíssimo, e que tem uma contribuição em João Pessoa, preservar aquela área ali da Rui Carneiro com a Epitácio e a Paulino Pinto, transformar no Parque Tambaú. Né? Então hoje você vê que é uma área que está devastada, o rio poluído, a Mata Atlântica sendo devastada, né? Então é uma área que a gente poderia ter uma área de lazer. E aquela área ali perto ali de São José, naquelas mediações, o pessoal não tem área de lazer. Então você poderia ter uma área ali para as famílias conviverem, para fazer uma caminhada, para curtir, para fazer um churrasco, para brincar ali, né? Tal, das crianças. As crianças hoje jogam no meio da rua. Lá eu moro ali na Sidney Clemente Dori e os meninos vão jogar bola na frente do prédio lá, arrancando a cabeça do dedo no asfalto, havendo a hora de ser atropelado e tal. Então eu acredito ver. Então uma área daquela ia dar um suporte para aquela região todinha ali, Miramar, Jardim Luna, Tambaú, Manaíra, São José e tal. Então seria uma área interessante. É um dos projetos que eu gostaria de ver implementado. Eu vou bater na porta aí do próximo prefeito para a gente tentar viabilizar. Você continua em sala de aula, professor? Continuo, sou professor do IFPB, né? A reforma da Previdência me tirou aquele direito dos 25 anos, né? Então eu não tenho mais essa condição, tenho que esperar os 65 anos. Tenho tempo, mas não tenho idade. Então tem que ainda aí esperar um tempinho para poder me aposentar. Sim, mas você como professor e você mesmo no seu perfil, você começou dizendo que você ainda é um sonhador, é um romântico. Sim. E o alunado de hoje? Não, veja, nós é bem diferente. É bem diferente, porque assim, meus alunos acabam se transformando em amigos. Então, por exemplo, um tempo atrás, alguns meses atrás, recebi uma mensagem que me fez chorar. Isso é emotivo, né? E aí minha esposa está passando mal? Está passando mal. Aí eu disse, não. Eu me emocionei e comecei a chorar. O que era? Um ex-aluno meu lá de Pernambuco, que estava, Weber, na escola, ele não era nem aluno do IFPE lá, ele era aluno de uma escola estadual. E esse aluno da escola estadual, eu fiz um curso de programação, ensinei a programar, mostrei a importância da informática, ele se apaixonou lá e tal, foi fazer computação na Univasf. E aí ele foi lá, eu fiz a inscrição dele no vestibular, não tinha internet na casa dele, então eu ajudei bastante o aluno. Aí ele mandou uma mensagem para mim, a mensagem dizia assim, professor, eu estou dando aqui um carro zero para o meu pai, e isso só foi possível porque o senhor me ajudou. Cara, assim, quer dizer, o reconhecimento, né? Isso foi agora, 3, 4 anos atrás e tal, que ele conseguiu esse contato e tal, e ele foi hoje um profissional, e eu fiquei assim, né, bestificado e tal. Né? Não, exato, o reconhecimento existe, né? O outro aluno meu, ele é um cara que automatiza supermercado, o Wellington, foi meu aluno, nem foi meu aluno, era aluno de escola estadual e ia para a escola técnica, que eu dava aula lá em 1990, e eu abri os laboratórios no sábado e no domingo. Então, quando eu abri esse laboratório, falava de inteligência artificial, falava de programação, ensinava, e um grupo de alunos do Instituto e outros colegas iam, e o Elton foi um desses aí. Hoje a empresa dele, a WFS Software, é uma empresa que tem aí centenas de clientes nessa área de automação comercial, de supermercado, de lojas e tal, mercadinhos. Programação também. Isso. E ele fez um material para mim agora na eleição, agradecendo essa minha contribuição, reconhecendo, né? Porque hoje, assim, eu acho que o celular,
as mídias sociais e tal, toda essa tecnologia afastou. As pessoas hoje estão menos conectadas. Então, antes você tinha mais respeito, pai e mãe faziam refeições na mesa. Eu acho que as pessoas hoje estão mais conectadas, é o celular na mão. Sim, mas exato, mas esqueceu das pessoas, correto? Então, por exemplo, uma coisa que deve ter acontecido com você, aconteceu comigo. A gente tomava café, almoçava tal, na mesa com pai e mãe. Onde você prestava conta, como é que está na escola, como foi seu dia, o que é que aconteceu. Hoje, o que é que acontece? O menino vai para a escola, quando volta, se tranca dentro do quarto, bota o almoço dele lá para dentro e tal, fica lá no computador, no celular, no tablet, etc. e tal, não tem mais interação. Você hoje não conhece mais seu filho. Tá certo? Então, isso, veja bem, aí se ele não tem respeito, não tem afetividade com pai e mãe, ele vai ter com o professor. Né? Então, hoje, assim, hoje nós temos o aluno muito empoderado, né, que eu acho que isso é ruim, tá certo? Então, por exemplo, o aluno quer questionar a nota que recebeu e tal, formaliza um processo para você ter que responder, né, porque ele quer tirar 10 e a nota dele não valia 10. Então, já aconteceu comigo, ter que justificar, fazer um documento de 6 páginas para justificar que a nota do aluno era 7. Mas ele queria um 10 e tal, e eu fui, perder meu tempo, perdi uma tarde todinha e tal, e formalizou um processo para eu ter que justificar isso e tal. Então, assim, quando, no máximo, você podia conversar, trocar uma ideia, né, tirar uma dúvida, porque isso, porque aquilo e tal, mas você, agressivo, o aluno veio com agressividade para cima de mim e formalizou o processo. Né? Então, assim, a gente hoje está tendo uma precarização dessas relações. Né? Então, assim, menos reconhecimento, tá certo? E muito direito. Tá? Então, assim, eu acho que isso é ruim, excesso de direito, excesso de empoderamento, que eu acho que aí tende a criar um cidadão menos colaborativo, menos compreensivo, menos empático ao problema do outro, porque o professor é um ser humano. Ele tem contas para pagar, ele tem família, ele tem problema e tal, quer dizer, não é uma máquina. Então você não pode querer que eu seja um robô. A não ser se você quiser uma solução perfeita, bota lá uma inteligência artificial e tal. E ainda tem isso, né? Porque a tecnologia, hoje você passa um trabalho para casa, o aluno vai lá no ChatGPT, no Gemini e tal, nessas ferramentas, ele faz e entrega e pronto. Então você, hoje, é um cuidado que eu tenho. Eu boto para fazer ali na hora, uma atividade prática, que eu vou acompanhando, vou monitorando e tal, para evitar esse tipo de coisa. Porque hoje o aluno não faz mais trabalho. Ele simplesmente vai lá e usa dessas ferramentas e ele frauda o processo. Com certeza. Tá certo? Então, aí a gente está tendo, eu acho que, um momento de repensar essas relações. Por exemplo, você vê que o governo Lula está pensando em proibir celular na sala de aula. Né? Então, que é uma coisa que pode ser interessante. Por exemplo, o Colégio Via Medicina, meu filho está terminando lá, e o colégio o celular ficava guardado. Quando o aluno chegava, entregava, ia para a sala de aula e não usava. Então, eu acho que é uma medida interessante, porque você competiu. Eu tive problemas aí de ter que pegar o celular do menino, ó, por favor, vou guardar aqui, quando terminar a aula você pega. Porque ele não parava com o celular, o tempo todinho se comunicando, mandando mensagem, etc. Então você competir. E hoje eu estou vendo interessante. Professor hoje, para atrair a atenção, está virando tipo assim, um showman, está virando tipo um palhaço, né? No bom sentido, me respeito até usar esse termo, mas assim, eu vejo gente fazendo uma ginástica danada para poder atrair e competir. Tá certo? Então assim, quer dizer, você não tem. Agora você veja, os países asiáticos, você pega a Coreia do Sul, você pega a China, né, Indonésia e outros e tal, existe disciplina, existe ordem, existe hierarquia, existe uma relação que o professor é o professor, o aluno é o aluno. E aí as coisas funcionam. Você vê que a China, no PISA, que é aquele teste da OCDE, tira sempre, Xangai tira primeiro lugar, etc., com escolas que não são escolas com grande estrutura, com grande infraestrutura e tal. Tem disciplina. Então as coisas funcionam. Isso. O aluno estuda, o aluno faz a parte dele e tal. Então hoje você, por exemplo, um aluno hoje deixa de fazer uma prova porque não quer, e aí você muitas vezes é obrigado a fazer aquela prova de novo. Quando antigamente tinha que ter um atestado médico, tinha que ter um comparecimento ao serviço militar, alguma coisa, então você tem pressão. Hoje você veja, você tem aqui em João Pessoa, por exemplo, 98%, se eu não me engano, de aprovação. Você praticamente não tem aprovação. Então esse aluno ele passa sem saber. Né? Isso é uma média nacional. Por quê? Se eu fosse deputado federal, eu ia mudar a fórmula de cálculo do IDEB. Por quê? Porque o IDEB tem que ter uma aprovação alta para multiplicar pela nota que o aluno tirou, para dar o índice. Aí o que é que os caras fazem? Aumenta a aprovação, para poder aumentar a nota final do IDEB. Então isso é uma manipulação, você tem que calcular diferente, porque aí não reprova. Se eu não posso reprovar, inclusive pressão. Eu tenho colegas, por exemplo, de outras redes, né, que relatam pressão
da direção, que recebe pressão da Secretaria de Educação para não reprovar. Então, aluno que nunca apareceu, aluno que não entregou atividade, aluno que não fez prova e tal, não pode reprovar. Então, isso eu acho que é digno do Ministério Público apurar, de ir para cima, coisa que todo mundo sabe. Aí vem agora a pressão pelo pé de meia, se não tiver frequência, não vem. Vem pressão pelo Bolsa Família, então, tudo isso os professores estão acuados. Né? E eu gostaria que os sindicatos municipal, sindicato estadual, da rede de ensino, protegessem os professores. Porque, Weber, eu conheci situações de professores que têm medo. Já rasgaram os pneus dele, arranharam o carro, ameaçaram tocar fogo e tal. Era esse tema que eu ia abordar. A gente está falando isso, ontem foi dia dos professores, né? Você está fazendo até um resumo da situação atual do professor. Sim. Aí eu ia perguntar isso, principalmente a professora, que já é um pouco mais frágil, e ela tem medo de alunos ali, né? Nós temos uma amiga que ela é professora da MOTO, eu não professora da rede estadual. E ela disse, eu não reprovo. Porque já rasgaram meu carro, rasgaram pneu, tal, agressão, para não perder o Bolsa Família. Então ela recebeu pressão e aí ela eu não reprovo. Então você veja, como a gente estava conversando informalmente antes da entrevista, você tem um perfil, você tem uma forma de atuar, uma forma de pensar, de lidar e tal. Então você é um tipo de agressão, né? Um tipo de estupro, um tipo de forçação de barra, onde você tem que agir diferente do que você pensa. Você já enfrentou dentro de sala de aula um problema similar? Fora esse que queria nota 10? A gente já teve, assim, aqui e acolá um outro problema. Por exemplo, aconteceu comigo, um aluno queria que desligasse o ar-condicionado, porque ele tomou chuva. E eu expliquei que eu podia aumentar a temperatura, mas não podia desligar. Né? Um laboratório fechado, sem janela e tal, como é que você vai? Aí o aluno ele veio na minha direção, gritando, se esbravejando, pensei que ele ia me agredir. Aí ele passou e bateu na porta que eu esperei quebrar o vidro lá e tal. Mas aí, nesse caso específico, eu contemporizei, eu errei. Eu devia ter registrado a postura dele e feito uma queixa e ficar registrado lá. Mas eu quis contemporizar e não fiz. Né? Então acho que é importante registrar para acompanhar. Você vê aquele caso de São Paulo, que o aluno transferido de outra escola, que já vinha com problema e tal, e ele chegou lá com pouco tempo, menos de um mês, ele matou a professora, né? A facada, e não matou mais gente, porque a professora de educação física era preparada, conseguiu conter e tal. Então esse tipo de coisa a gente está vendo. Você vê nos Estados Unidos, o cara surta, mata 10, 20, né? Então a gente tem que ficar atento, tem que ter esse acompanhamento. Existe tipo de revista para saber se o aluno não entra armado? Não, veja, algumas escolas já têm detector de metal e etc, né? Mas isso não é uma coisa assim, é uma coisa complicada, né? Porque você, hoje, por exemplo, no instituto você tem o controle de frequência, ele tem um cartão e às vezes usa digital, tem estudo para usar a biometria facial, né? Mas assim, essa parte de checagem, também no Instituto Federal nunca soube de problema desse tipo, não. Então a gente acompanha, por exemplo, no Colégio Pedro II, que é uma escola federal no Rio de Janeiro, e acho que esse ano, foi no ano passado, uma aluna de 13 anos deu uma surra numa professora de inglês. Né? Então a menina partiu para cima lá e fez um MMA e agrediu mesmo e deixou a professora destruída, né? Por conta disso. Então é uma coisa que pode acontecer. Entendeu? É uma coisa que pode acontecer e que a gente tem que estruturar. Por exemplo, a questão da patrulha escolar, da guarda municipal, é uma solução. A questão das câmeras no entorno. Eu sei que a gestão atual da Prefeitura de João Pessoa tem um monitoramento, não sei se em todas as mais de 100 escolas da rede municipal, se já está fazendo isso. Existem câmeras nas salas de aula? Não, dentro da sala de aula não tem não, até porque tem restrição, questão de invasão de privacidade, LGPD, né, a Lei Geral de Proteção de Dados, então são questões que limitam e tal. Mas assim, hoje você, nas escolas, você tem na entrada, você tem corredor, na área de saída, corredor, algumas áreas, entendeu, que você monitora. Mas eu acho que é preciso buscar soluções, né? É preciso trocar informação, é preciso ter essa informação na palma da mão, tal. Às vezes, por exemplo, um aluno que aconteceu um incidente na sua aula, você sentiu um comportamento agressivo, você sentiu um aluno, por exemplo, que hoje é muito comum a história de roubar a credencial dos outros para, de repente, colocar vírus no sistema, tal, essas questões de segurança cibernética, né? Então isso é uma coisa que, assim, às vezes eu já percebi, aluno, eu chamei a coordenação de ficar atento com esse aluno, porque ele tinha um interesse especial nesse tipo de coisa. Por exemplo, lá no IFPE, quando eu ensinava lá, teve um caso de um aluno que o coordenador cedeu a senha para ele era estagiário da coordenação, para ele lançar nota, fazer alguma coisa e tal.
Depois ele continuou com a senha e o coordenador não alterou a senha. Quer dizer, foi um ato falho do coordenador. Isso. Ele usou a nota, a senha, para alterar a nota, para mais ou para menos de quem ele queria. Então, de quem ele gostava, ele aumentava a nota. E de quem ele tinha raiva, ele reprovava. Então, a menina foi pedir um histórico e disse, não, essa nota aqui está errada, essa disciplina não foi aprovada, não. Aí deu até a Polícia Federal no campus. Entendeu? Então, assim, hoje é uma preocupação a mais, além das questões de violência física, a questão também de segurança cibernética. Né? Então, muitas vezes, por exemplo, o professor, muitas vezes mais velho, não tem malícia com a questão da senha, né? Então pode dar bobeira e o aluno invadir e pegar as provas, né, na área dele de trabalho, né, e tal. Então são coisas que a gente tem que estar atento. Eu acho que deveria ter mais orientação, treinamento, tanto para os profissionais como para os alunos. Há casos que o aluno deixa a máquina dele ligada com a senha dele, o camarada vai lá e troca a senha, quando ele tenta voltar ele não consegue mais. Então tem que pedir ajuda na secretaria acadêmica para poder mudar essa senha. Então assim, eu acho que a gente precisa educar mais por esse aspecto de segurança cibernética. O professor já entra em sala de aula, vamos dizer assim, fragilizado, com medo de alunos, sim, ali, de situações. Pode acontecer. Tudo. Olha, minha esposa... Qual seria a garantia ali? Professor? Eu vou dar um exemplo para você. Minha esposa ensina numa escola lá perto do Renascer. E outro dia, por exemplo, o ambiente no entorno da escola é muito difícil. Então existem facções, o aluno não pode atravessar de uma rua para outra, porque é aquela área dominada por outra facção e tal. E em cima de um batalhão que é um alojamento da PM. Exatamente. Eu conversei com um amigo meu, que é coronel da PM, pedi ajuda. Minha esposa ia morrendo. Os camaradas foram dar tiro em na casa de um, ela estava na porta esperando o ônibus. Nesse dia ela não foi de carro e tal, a gente só tem um carro em casa. E aí ela me liga desesperada, metendo bala lá, ela saiu feito louca, podia ter acontecido na minha casa um incidente desse tipo. Então você vê o ambiente. Então não é só os professores, como a própria comunidade. Pra você ter ideia, o aluno para estagiar, ele não pode estagiar naquela área lá, porque ali é outra área e tal. Então assim, isso tudo é um momento complicado que nós estamos vivendo. Tá certo? E aí a escola tem dificuldade de trazer essa família para dentro, de interagir, de criar conexões, né? E fazer com que o pai e a mãe conheçam os professores, a coordenação, a direção da escola e tal. Então isso que eu sempre defendi, tem até um dos meus projetos, Escola Aberta, abrir a escola no final de semana para fazer atividade de treinamento, atividade de lazer, atividade de arte, né, de esporte e tal. Para quê? Para a comunidade vir para dentro e conhecer. Porque, interessante, os alunos mais problemáticos são aqueles que os pais não vão na escola. Então, aqueles alunos bons, os pais são muito presentes. Você não precisa nem chamar que o pai está lá, a mãe, os responsáveis. Mas os alunos mais problemáticos, os pais e as mães não aparecem. Você não consegue fazer na escola. Então, isso é uma dificuldade que você tem, aqueles alunos menos aplicados, os alunos mais agressivos, os alunos que normalmente se envolvem em problemas, a família fica muito longe da escola. Então, isso é um problema para a gente lidar e enfrentar. Eu nunca vi... o político dando uma entrevista, quando fala de tema educação, então se preocupa muito em nível da educação, que vai programa tal, isso, mas a segurança não é discutida, que é vital dentro da educação. A segurança do aluno, a segurança do professor, sim, a segurança do ensino de uma maneira geral, né? A cada dia, veja, a gente está se deparando com esse tipo de problema, né? É uma realidade no Brasil e no mundo, como eu falei aqui nos Estados Unidos, Columbine, né? Aquela escola o aluno vai com a arma para lá e... Sim, é porque, na verdade, você veja, uma pesquisa recente, foi feita agora durante o período eleitoral, perguntando quais são os maiores problemas de uma pessoa. A educação está em 5º lugar. Então, primeiro lugar é desemprego, segundo lugar é segurança, terceiro lugar é transporte, quarto lugar, se eu não me engano, a educação é o 5º. Então, assim, uma sociedade de analfabetos não valoriza a educação. Verdade. Tá certo? Então não valoriza. Então muitas vezes os pais tiram as crianças da escola para elas contribuírem trabalhando. Quando eu fico revoltado quando eu vejo uma criança vendendo bala no sinal, na beira da praia, vendendo coisa e tal, que eu fico revoltado com aquilo ali. E veja bem, não vejo a ação do Ministério Público, tá certo? A Curadoria da Infância, da Juventude presente e tal. Então era para estar lá, isso é para ter uma ação proativa, uma busca ativa dessas crianças, para saber que porque está lá, vá lá na praia que você vai encontrar. Tem que levar dinheiro para comida para casa. Sim, veja, mas aí não, que tá, às vezes a mãe está abandonada pelo marido. Concordo, mas o poder público tem que agir. Não é responsabilidade de criança
se envolver no sustento da família. Agora o poder público tem que agir. Então a prefeitura... Mas é a situação da família, o pai está preso... Mas vou dizer, né? veja bem, eu vou dizer qual é a solução. Prefeitura tem que ter programa para isso, Ministério Público tem que ter programa, tem que acompanhar, tem que dar suporte financeiro, suporte educacional, qualificação para essa mãe e tal, existe a solução. Agora, a solução mais fácil é o quê? É você dar o dinheiro no sinal. É você, chega assim, eu vejo meninas aí, 8, 10 anos, às vezes menores e tal, vendendo assim, eu fico constrangido com aquilo. Agora é preciso ter proatividade, então as pessoas aceitam. Por exemplo, o morador de rua, você viu como aumentou a quantidade de morador de rua de uma pessoa? Né? Os venezuelanos e outros e tal, quer dizer, então assim, aquilo ali, veja bem, nós enquanto sociedade desistimos de trabalhar em cima desse problema. Tem solução. Então, por exemplo, você vê aqui na Rui Carneiro, na descida da Rui Carneiro, você vê do lado direito ali, chegando perto do bairro São José, o pessoal que está morando lá. E não é de agora, não, faz meses. A prostituição também, sim, né? Entendeu? Claro. Adolescente aí. Então... Não, eu vou dar um exemplo para você ver. Eu fui dar uma palestra numa escola estadual, não vou dizer aonde e tal, mas eu fui dar uma palestra e tal, e surgiu a história do OnlyFans. O OnlyFans é um tipo de prostituição, né? E aí eu notei assim, a naturalidade com que os jovens ali de terceiro ano, 17, 18 anos, não, uma boa. Então achava, não, porque a atriz tal, fulana de tal, que era do Big Brother tal, ganha 100 mil por mês, não sei o quê. Então, para ele aquilo é um objetivo de vida. Entendeu? Só que, veja bem, quem faz aquilo ali, naturalmente vai descambar para a prostituição física, né? Vai sair do virtual para o físico. Então, assim, abre espaço para várias outras degradações, vamos dizer assim, que a gente tem. Né? E aí uma inversão. Hoje você pode ver, você chega numa sala com 50, eu já fiz isso em auditório com 400, 500 alunos e tal, para perguntar assim, quem quer ser professor aqui? Não levanta o dedo um. Quem quer ser youtuber? Quem quer ser influencer? Todo mundo quer. Então, você está tendo uma inversão de valores. Então, hoje, por exemplo, a questão de a profissão que de maior empregabilidade no Brasil hoje é médico, né? É medicina, na área de TI. Não, a área de TI está lá entre as 10 mais, mas não é a top não. A que mais emprega é medicina. Medicina o cara não trabalha se não quiser, né? Aí você se lembra, antigamente o cara para fazer medicina tinha que entrar na UFPB, né? Então tinha que ser na UFPB. Então o cara que entrava em medicina era um aluno excelente, um aluno bom, e viu o pessoal do Ceará brigar e tomar as vagas aqui, então eu me lembro do meu tempo. Né? Então, assim, o que é que acontece? Hoje você tem o quê? Quem tem condição vai pagar 10, 12, 15 mil reais numa mensalidade, e às vezes há alunos que não tinham nem condição de fazer, mas é condição financeira de estar lá. O pai vai lá, paga o ano inteiro. O pai paga e está bancando e tal. Então, 5 anos, 6 você anos. tem uma inversão. E o pior é que eu vou ficar na mão desses profissionais, né? Isso. Então, quer dizer, um aluno que não é bem preparado, que não é formado, que não tem base, ele vai fazer um curso de medicina porque o pai paga. E aí você vê, por exemplo, o cara no Google, o cara na inteligência artificial perguntando o que é que vai passar, qual é o remédio, como é tal, que ele não sabe, os sintomas e tal. Então hoje você vai, às vezes, já minha esposa já relatou isso, foi na UPA, por exemplo, e a moça que atendeu lá, estagiária de medicina, se tremendo para aplicar uma injeção, para fazer uma coisa e outra, lá vai ter um certo despreparo. Mas essa pessoa está lá cuidando da saúde do cidadão, né, do contribuinte. Né? Então são coisas que a gente tem que ver, né, tem que checar e tal. Por quê? Porque o contribuinte é vamos dizer, o alvo, né? É o principal interessado, vamos dizer assim, e que banca a máquina pública funcionar. Né? Você citou aí na sua explanação inteligência artificial. É inevitável que a gente sabe que vai tomar conta. Sim. E como é que vai ficar o futuro dos jovens de hoje com a inteligência? Como é que vai ser? Como é que vai ser? Veja bem, hoje você está tendo uma precarização da formação por causa da inteligência artificial. Porque eles não fazem mais trabalho. Por exemplo, você resuma Dom Casmurro. Resuma em um parágrafo o livro Dom Casmurro. Você precisa ler Dom Casmurro. Então nós lemos, né? Isso. Então eu me lembro, eu gosto de lembrar, eu tinha uma tia chamada Terezinha, irmã da minha mãe. E os meus primos, filhos dela, tinham alguns mais velhos do que eu. Então eles estudavam no Águia, uns colégios antigos aqui da época e tal. E aí, quando eu chegava lá, eles tinham aqueles livros que eles liam e tal, e deixavam jogado lá no canto. Aí eu com 10, 12 anos pedia a minha tia, deixa eu levar. Me dê de presente, aí ela pegava aquele livro que não tinha capa, eu botava uma capa, tal, encadernava, aí assim, aquilo era meu passatempo, né? Então levava, e meu irmão é 2 anos mais novo, aprendeu a ler comigo.
a ser um ávido leitor, né? Então aí Dom Casmurro, Zé de Alencar, Helena, tal, todos aqueles autores aí românticos, autores principais e tal, a gente lia e avidamente aquela coisa toda e tal. Você tem ideia, com 15 anos eu fui office boy da Caixa Econômica, lembra aquele menino de batinha azul que entregava documentos? Meu primeiro salário, eu comprei uma coleção de 25 livros da editora Abreu, chamada Clássicos Modernos. Era o quê? Tinha autores nacionais e autores internacionais. O Grande Gatsby, O Dia do Chacal, Lolita, Clarissa e etc. Então aí meu irmão, isso eu tinha 15, ele tinha 13, pegou carona de sair. Então a história do gosto pela literatura, né? Não, mas você vê, mas meu pai, semi-analfabeto, terminou no máximo a 4ª série, minha mãe, 2º grau. Então, assim, não tive isso em casa, mas sei lá, acho que é a cabeça, né, a inteligência, a vontade, eu queria, né? E aí trazia da casa da minha tia essas coisas e tal. Então, hoje o camarada não quer ler, ele faz um resumo. Me diga aí, qual é o livro Helena, qual é a história de Helena? Me diga aqui, ele não lê, pronto. Tá certo? Então, a gente... Mas ele vai na inteligência artificial e resolve isso em 30 segundos. Lógico, mas ele não leu, né? Ele pegou aquele resumo, ele tem uma ideia, etc e tal. É um tipo de inteligência, né? Ele resumiu aquilo ali e tal. Mas ele não passou por aquele processo. Por exemplo, se ler Dom Casmurro é um livro pesado, né? Um texto que você tem que recorrer, né? Tem que ir atrás de um dicionário. Ler várias vezes. E isso. Você lê, entende de um jeito, lê de novo, é outro e tal. Então, fantástico. Você vê aquela autora... Não, ela é uma crítica americana, norte-americana. Você viu essa reportagem? Ela leu Memórias Próximas de Baixo Brás Cubas. E ela se apaixonou pelo autor, tá certo? Então, assim, aí ela enalteceu, tá? Meu amigo, aí foi ler todas as obras, tá certo? Do autor, porque disse que aí botou lá em cima, disse que esse cara devia ganhar o Prêmio Nobel de Literatura e tal. Então, assim, enalteceu lá e estourou nos Estados Unidos a tradução lá do Memórias Póstumas e dos outros livros e tal. Do nosso autor, que eu esqueci agora o nome, citei aqui. Meu Deus. Zé de Alencar, que foi o primeiro presidente da Academia de Letras, né? Machado de Assis. Joaquim Maria Machado de Assis. Então, assim, a gente hoje tem aí veja bem, tem que ter base. Meu filho está agora fazendo Enem, né? Eu disse para ele, ó, se eu fosse você, nesse momento, eu ia estudar BI, né? Business Inteligência, Inteligência Artificial, Inteligência de Dados, então eu ia trabalhar com isso aí, porque hoje um cara desse está ganhando 25, 30 mil conto, né? 30 mil reais. Então, assim, é um mercado que está lá, você soma com o inglês, meu filho é fluente em inglês e tal, eu disse, cara, isso aí pode dar um futuro enorme para você e tal, agora tem que ir atrás de correr tal, mineração de dados e tal, inteligência de dados. Então eu acho que é um mercado interessante aí que vai estourar e que, assim, você precisa se preparar, mas aí tem que ter formação. Não é? Tá certo? Você tem que ter base. Aí é o que eu digo. Então a gente está precarizando essa formação desses nossos jovens, notadamente da escola pública. Eu fui aluno do Nicodemos Neves, na Cidade dos Funcionários, ali na Praça Lauro Vanderlei, na Cidade dos Funcionários 1. Fui aluno do Estadual de Cruz das Armas, hoje que é o Papa Paulo VI. Fui aluno do Liceu Paraibano. Então, assim, eu me orgulho de ter estudado só escola pública. Eu estudei na UFPB. Eu fui do Liceu Paraibano. Né? Pronto. Então, o que é que aconteceu comigo? O fato de passar pela escola pública não roubou meu futuro. Com certeza. Você está entendendo? Então, assim, hoje já não se pode dizer isso. Então, quem tem um filho na escola pública, eu acho que tem que se preocupar. Embora a gente reconheça avanços, boas iniciativas, etc. e tal. Mas, inclusive, até uma proposta minha. Tem uma proposta minha aí, que é assim, eu estou propondo criarmos um fórum permanente pela educação pública de qualidade na cidade de João Pessoa. Para quê? Junta sindicalista, pai de alunos, junta políticos, junta todo mundo que tem interesse de brigar por isso. E aí a gente, de forma colaborativa, e discutir iniciativas, propostas, como é que vai. Porque muitas vezes é o seguinte, quem está no governo acha que está fazendo o melhor trabalho do mundo. Quem está na oposição acha que está fazendo o pior. Não é? E aí a gente tem que ter uma visão equilibrada para ir buscar soluções. Ajustar o que está bom a gente manter, melhorar, o que não está, afastar, ajustar e tal. Então, quer dizer, eu acho que a gente tem que dar perspectiva para essas crianças que estão lá na escola pública aí. Tá certo? E aí que elas tenham perspectiva de futuro e possam ter um espaço nessa sociedade do futuro. Porque a sociedade do futuro é a sociedade da robótica, da inteligência artificial, da automação, da inteligência e tal. Então, quer dizer, se a gente não tiver preparado, esse pessoal vai cair fora. Por exemplo, dou um exemplo para você. Táxi autônomo, não tem motorista. Veículo de transporte autônomo.
aquele pessoal que trabalhava em cima dos caminhões, né, para descarregar, não existe mais, o digitador não existe mais, várias profissões estão se extinguindo. Né? Por exemplo, esse pessoal de telemarketing, aí, de atendimento e tal, né, de cobrança, vai sair, porque a inteligência artificial vai fazer toda essa interação aí. Né? Você vê que, por exemplo, o Banco do Brasil entrou em greve outro dia aí, porque estão acabando com a função de caixa. Todo mundo queria ser caixa, certo? Tinha gratificação de caixa, etc. Agora não tem mais, porque é tudo pelo aplicativo. Você vai pelo app lá, tal, resolve tudo, Pix, paga, resolve, boleto, você não vai nem no banco. Vai nem no banco, né? Você vai no banco hoje é rápido. Então eu tenho experiência de atendimento. Eu vou naquela agência ali em Tambaú, onde era o antigo Elite ali, tal, o pessoal atende muito bem. E assim a gente vê, ficou rápido. Não, você chega lá em 10, 15 minutos, você sai. Mano, acabou. Você entra lá, vai para o caixa eletrônico ali, ele resolve tudo sozinho. Isso. E às vezes você precisa de alguma coisa, que depende do atendimento, é rápido. Entendeu? No instante você atende ali, tá uma coisa muito rápida e tal. Então, assim, eu acho que a gente tem que pensar nessa geração para ela ter perspectiva. Porque senão você sabe que nós somos campeões mundiais de neném, né? De 16 a 24 anos ali, esses nossos jovens aqui no Brasil são uma taxa enorme. Né? E isso é uma preocupação, porque tende a piorar. Só tende a piorar, porque se a educação ela não atende, uma coisa que eu gosto de dizer, que não é de agora, isso vem de muito tempo, não é a gestão atual, já vem de muitas gestões. O IDEB está mais ou menos estagnado. Tá certo? Aqui no Brasil. Ele saiu de 2,7 em 2007 e ele está agora em 4,9 no Fundamental 2 e 6 no Fundamental 1. Então, assim, você veja bem, a verba saiu de 166 milhões em 2007 para 1 bilhão e 80 esse ano. Se você dividir um pelo outro aí, vai aumentar mais ou menos 6 vezes e meia. Mas o índice, a nota, aumentou 2 vezes só. Né? Então, isso quer dizer, a gente não está sendo eficiente. Então, como é que a gente faz? Aí precisa discutir. E de forma equilibrada, sem fazer caça às bruxas, respeitando o trabalho, etc. e tal, mas a gente precisa achar soluções. Está vendo aí, você que votou recente, votou no outro vereador prepara, fazer um comercial do pai aqui. Né? Tem pessoas que são preparadas. Né? Eu acho que na hora de você votar, você tem que votar sabendo em quem você vai votar, e não porque fulaninho deu um papelzinho, vota aqui, me ajuda aí. Não. Ou uma vantagem qualquer, né? Exatamente. Porque você veja, um cara que recebe R$100 para votar em alguém, né? Você veja, dá o quê? Dá por 48, dá R$2 por mês. Divida por 30, dá centavos ao dia, né? E o camarada vendeu o futuro dele, o futuro da família dele, do filho e tal, por causa de mixaria. Não, porque eu tenho que ganhar tal. Cara, não é assim, né? Mas é como eu disse, eu sou romântico. Eu em Mangabeira encontrei uma mulher lá, que eu acho que ela até é mais velha do que eu. Mas desde que eu me entendo de gente, o senhor é candidato. Fica olhando para ela assim, a primeira coisa que veio aqui na ponta dela foi: a senhora é mais velha do que eu. Aí, mas ela veio com essa onda querendo ser novinha, né? Acho que eu olhei para ela, pode até não ser, né? Porque a gente que é morena é mais conservado, né? Ela era branca. Mas eu disse a ela assim antes: olha, o presidente Lincoln, Abraham Lincoln, né? Considerado o maior presidente da história americana, ele perdeu 6 eleições seguidas. Só ganhou a 7ª e é o maior presidente da história americana. Teimoso, né? Então, lógico, eu acho assim, você tem que ser resiliente. Né? Você tem que, se você acredita, se você quer, se isso não vai lhe trazer mal, né? Então, por que não? Então, assim, eu acho que o sonho tem que, vamos dizer, ser insistido, você tem que tentar, né? Pai, você que mexe muito com pesquisa, com dados, com tudo, esse segundo turno, como é que você acha que vai terminar aí? Veja. Queiroga, né? Eu acho que, assim, interessante a sua pergunta. Veja, a diferença foi muito grande, né? Muito Então, Cícero com 49 e um pouquinho, e Queiroga com 21, se eu não me engano. Então, percentualmente aí, né? Uma diferença de 28 pontos, né? 105 mil votos, aproximadamente 105 mil votos. 105 mil. A diferença é grande. E a polarização, embora na eleição municipal ela tenha um efeito menor, mas né, você vê que o PT já disse: não, apoia Cícero. Né? Então o Queiroga tem dificuldade de aglutinar. E esses votos de Rui e Cartacho, eu acho que não vai ajudar Cartacho muito, se colocou em cima do muro, né? Disse: não, eu sumiu. Vou ficar neutro, né? O outro lá, o líder lá do partido, também quer ficar neutro e tal. Não, Rui assumiu Queiroga. Isso. Né? Rui tem esse perfil de centro-direita e tal, e assumiu. Mas eu não acredito, porque o tempo é muito curto. Né? Dia 27 você já tem segundo turno, então 21 dias depois você já tem segundo turno. E outra coisa, né? O debate da Arapuã mostrou uma coisa
que é o quê? Que o projeto do Cícero está mais maduro. Não é? Então, o projeto de Cícero Lucena, Cícero já foi prefeito 3 vezes, está brigando para ser a 4ª vez, ele trabalha. É prefeito. Né? É prefeito, conhece e tal. Então, assim, o Queiroga acho que não fez o dever de casa. Então, muito assim, agressivo, né? Ficou preocupado só em bater, porque, assim, essa questão aí da primeira-dama, não existe condenação, é uma investigação. Né? Então, a gente já viu erros, provas que foram anuladas e questões outras e tal. Então, você não pode, você tem que dar ampla defesa, o direito de ampla defesa. Né? E aí, assim, você ir na jugular, na família do candidato, não sei é uma coisa assim que eu acho que nada, que a gente quer ver proposta. Me dê uma proposta. Você vê que o primeiro bloco do debate, eu acho que Queiroga conseguiu botar Cícero no canto da parede por conta de tocar na família e tal, né? E aí o que é que aconteceu? Nos outros blocos Cícero inverteu, porque sentiu a fragilidade do projeto, porque ele deveria ter se preparado e tal. Até que você vê, quando ele abordou a educação, ele falou de IDEB. Mas ele não foi em cima de nota, ele não foi em cima de resultados, ele não foi em cima de outras questões que poderia, vamos dizer assim, mostrar conhecimento e fragilidade da gestão. Então ficou muito em cima da gestora da Secretaria de Saúde, de Educação, ser a cunhada do prefeito, né? E da saúde é a filha que é uma das cabeças lá e tal. Então, assim, ele ficou muito tempo todo em cima disso, do problema tal, e aquela coisa toda, e esqueceu de ter conteúdo. Então, assim, me parece que nós vamos ter Cícero para um 4º mandato. Né? Então, a sensação que a gente tem, inclusive, acho que hoje sai pesquisa, né? Deve sair uma pesquisa. Existia essa expectativa de Cícero ganhar no primeiro turno, em algum momento passou de 50%. Né? Uma besteirinha. Uma besteirinha ali, não é isso. Então, assim, eu acho que exatamente a repercussão dessa questão da Polícia Federal, da ação, aquela coisa toda, a tornozeleira, a prisão da primeira-dama, então eu acho que isso acabou afastando. Um dado interessante para você, eu analisei algumas pesquisas e eu vi que, assim, na região da praia já daria 2º turno. Então, se você pegar Bessa, Cabo Branco, Altiplano, Manaíra, Jardim Oceania, na região do poder aquisitivo é maior, onde as pessoas absorvem mais rápido a informação, provavelmente a oposição venceria. Como deve ter vencido. Você tem isso? Tem. A gente analisou isso aí e tal, e aí eu senti isso, porque você vê que naquelas primeiras pesquisas você saiu bem na frente, 56%, uma coisa lá vai tal, ele veio recuando. Então, quando aconteceu esse problema, ele veio para 49%. Então, se não tem acontecido, eu acho que ele ganharia no primeiro turno. Mas, assim, o que fica, para a sensação para a gente, é assim, o projeto de Cícero está maduro, está pronto, tem o que mostrar, tem o que dizer. Né? E Queiroga deixou de se preocupar com esse conteúdo, com proposta, com projeto, para ficar em cima da questão da prisão, da Polícia Federal, tornozeleira, isso, aquilo e tal. E o eleitor está cansado disso. Não é isso que é preponderante. E outra coisa, se alguém deve, que pague. Né? Que as investigações avancem e tal, e que vão responder. É outra história. Outra história. Então, aí agora a gente não pode decidir a eleição com base nisso. Né? Eu acho que a gente tem que ver o projeto. Então, a sensação que eu tenho é que o Cícero conseguirá o seu 4º mandato. Ou seja, não existe uma ameaça de votos do Queiroga concreta. Não por conta dessa divisão também. Por exemplo, eu acho que Rui tinha condição de aglutinar, mas a condenação de Rui com a história das carteiras lá, a história lá das cadeiras, aquilo ali impactou para ele. Uma cadeirada que ele levou uma cadeirada, né? Igual a história de Massal com o Datena. Então, o que é que acontece? Aquilo ali, eu acho que tirou Rui do 2º turno, porque Rui tinha condição de aglutinar. Eu acredito. Né? O eleitorado de Cartacho, o eleitorado de Queiroga, etc. e tal. E o Queiroga não tem a mesma capacidade de aglutinação. E outra coisa, né? Rui já disputou, acho que essa é a 3ª vez, né? Terceira vez que ele está disputando. Terceira ou quarta vez, né? Disputou em 2004, disputou 2016, eu acho, né? 2020, deve ser a 4ª vez agora. Então, Rui está muito preparado. E Rui trabalha muito em cima de proposta. Né? Ele tem conteúdo, a gente sente uma certa firmeza. Inclusive, eu vi uma pesquisa depois da eleição de 2020 da Universidade Federal de Sergipe, onde ela analisava os candidatos a nível de capitais, Nordeste e tal. E aí Rui aparecia como mais propositivo. Então eu acho que teria condição de ser um embate mais duro, né? Então eu acho que agora para o 2º turno não acredito em mudanças, entendeu? E esse debate da Araponha já deu tom. Foi bem claro, né? A gente sabe que a tendência é essa e... Exatamente. Questão, né? A gente quer ver projeto, proposta. E aí, assim, nada que não esteja legal, que não possa ser caiu ali por acidente, né? Sim. Não, há quem diga que Queiroz devia ter sido candidato, né?
Perfeito. Então houve uma certa imposição do grupo do bolsonarismo e tal, que não é Queiroga que é de confiança e tal. E aí o Queiroz eu acho que é um cara mais jeitoso, né? É uma pessoa Chega mais, né? mais habilidosa, etc. E tal, entendeu? Então poderia construir mais, né? Mas aí é aquela história, você sabe como é na política, essas candidaturas são construídas de cima para baixo, né? Quem tem espaço na cúpula é que é indicado. Então muitas vezes o mais preparado, o mais hábil, o mais não tem vez, né? Então, muitas vezes os candidatos são impostos. Pai, o Ramon ali já está me dando sinal. Eu queria agradecer a sua participação aqui. Queria deixar a lembrancinha do Mais Podcast, a canequinha para você. Coisa linda, vou usar sim, né? Vou usar em casa. Olha lá. A nossa canequinha aqui. Que legal. Isso. E me deu um pensamento enquanto você falava aí. Eu estava pensando aqui em explorar um pouquinho o professor Paiva. Às vezes surge um tema aqui no podcast, a gente está conversando e aquele tipo o professor Paiva responde. Sim, né? Eu estou à disposição. Eu pensei nisso, a gente ter o tema e a gente já ter gravado. Tipo o Marins, né? Não tinha isso na. Exatamente. Eu acho que foi na CNN e talvez na Gazeta, né? Acho que o CNN eu me lembro disso. Exato. Então aí ele até não sei por que saiu, né? Mas era legal, que sempre entrava uma coisa, a questão de história. A gente já tinha aquelas geral, respostas gravadas, já tinha aquela, vamos ver a opinião do professor Paiva. O professor Paiva responde aí. Você topa isso? Top, sim, uma honra. Eu vou amadurecer isso. Sim. Você é homem de projeto, você vai dar uns pitacos ali. Com certeza, é uma satisfação rever o amigo, rever Dona Teca, rever aqui a galera aqui vamos dizer, da produtora, né? E assim, parabenizar e me sinto honrado de ter, vamos dizer assim, o programa que eu assisto, poder estar aqui participando também. Quem está em casa aí se deliciou aí e foi uma evolução, uma aula, né? Você é professor, né? Eu gosto, assim, eu me preparei a vida toda, Weber, para isso. Visita, né? Ali a plateia ali também. Doutora Aninha, né? E assim, eu gosto de... É interessante, algumas pessoas valorizam a história do carro que tem, os imóveis que tem, o saldo da conta bancária, etc. Lá e tal. Mas assim, eu sempre gostei de saber. Então, uma coisa interessante, você até me permite, eu perdi meu irmão faz 1 ano e pouco, e eu era um pai dele, né? Eu fui um segundo pai. Porque a vida toda eu botei para estudar, orientei, os problemas dele era eu que ajudava a resolver, o primeiro emprego fui eu que orientei, que fiz o currículo, etc, aquela coisa toda. E aí assim, eu fico vendo, né? Por exemplo, é importante você deixar um legado. A questão dos livros, por exemplo, como eu comentei com você, eu tenho basicamente aí 20 livros publicados. Acho que são na faixa de uns 12, 13 impressos. Já está na lista aí para academia, né? Sim, é até uma coisa, já passou pela minha cabeça, não tive coragem de me candidatar, né? Mas é uma coisa que eu gostaria de conviver com aquele povo ali, né? Uma elite, né, cultural do estado e tal. Bem, quantidade eu tenho, né? Requisito já existe. Requisito já existe, né? Porque eu vi gente que foi eleito com um livro, 2, né? E aí a gente já tem. Então eu tenho e-books também que estão na Amazon. Os meus livros estão na Ciência Moderna, lcm.com.br, e são livros de História do Brasil, livro de Informática, de Pensamento Computacional, e é uma área que a gente tem trabalhado muito, que é para fundamentar a resolução de problema para o aluno do ensino básico, o aluno do fundamental e o aluno do ensino médio. Então isso é uma ferramenta que a gente precisa trabalhar, porque hoje o aluno resolve, por exemplo, o professor faz um problema lá e o aluno recebe uns problemas semelhantes e vai resolver. Só que falta sistematização. E eu acho que é uma coisa, você que é gestor aí municipal, você que é educador e tal, uma coisa que eu gostaria de chamar a sua atenção. A gente precisa trabalhar a ideia de metodologia. Para você ter ideia, Descartes, né, que alguns chamam Descartes, né, René Descartes e tal. O René Descartes, ele em 1637 escreveu o Discurso do Método. E o Discurso do Método tem 6 capítulos. Você vê, 1637, quando o Maurício Nassau chegou aqui para governar o Nordeste holandês. Então é interessante, quer dizer, aí o cara se preocupou de sistematizar o processo de resolução do problema. Então ele tinha lá o entendimento do que é o problema, a questão da análise do problema, que é decompor em partes menores e tal, depois a proposta de uma solução e depois a validação da solução. Então o cara, aí interessante que ele escreveu
que eles chamavam na época de uma linguagem vulgar, ele esqueceu em francês. Naquela época os caras publicavam em latim. Isso. Né? E aí ele é o quê? Um homem ali, vamos dizer, preocupado com essas questões e sendo vítima da Inquisição, da contra-reforma, da perseguição. Tá? Então algumas coisas que ele queria dizer, ele não diz, com medo da reforma, né? Em cima ali, aquela contra-reforma e tal. Então, assim, ele é um cara assim, que crê em Deus e tal, mas é um cientista, quer achar a verdade. E aí ele fica naquele, quer dizer, é um livro interessantíssimo. Então tem uma edição de ouro, que são um livrinho pequenininho e tal, que eu sugiro que se leia. E aí você vê, a origem da ciência da computação, da pesquisa científica, do método científico, vem lá de trás, século XVII. Né? Então o método cartesiano, ó, tal, então aquela coisa. Então é interessantíssimo que você se preocupe com essas questões e sistematize isso. Então, nós que somos educadores, nós que estamos preocupados com a ciência, com a verdade, com a construção do conhecimento, temos que investir nesse tipo de coisa. Então, eu acho que a gente precisava ter isso na rede pública. A ideia da sistematização do processo de resolução do problema. Se você for, por exemplo, pesquisar as grandes empresas, está procurando quem sabe resolver problema. É o principal atributo que uma empresa procura numa pessoa, é isso aí. Eu tive um chefe lá na escola técnica, quando eu entrei logo novinho, lá, 20 e poucos anos, aí assumi logo um carro logo de primeiro e tal. Eu tinha um chefe chamado Paulo Tasso de Costa Henrique, que é irmão desse menino aqui da Arapuã, que é o apresentador do programa lá, como é o nome dele? Henrique. O Fortinho, o cara da Polícia Civil, se aposentou. Nossa, Vinícius Henrique, que é tricolor também e tal. Aí Paulo era meu chefe, e eu bem novinho, tá? Aí Paulo tinha uma coisa que eu não esqueci nunca, eu digo muito lá em casa para minha mulher, para meus filhos, e os alunos digo também, olha, eu não quero problema, eu quero solução. E é verdade, as empresas estão valorizando isso. Quando você chega com um problema, tá, o cara só traz problema, não, o problema era esse, está aqui a solução, assim, a melhor forma de fazer é essa que ele quer. Então essa é a habilidade que nós queremos para os profissionais do futuro. E aí você precisa sistematizar, e a gente dá muito pouca atenção a isso. É verdade. Entendeu? E aí, assim, o pensamento computacional é uma ferramenta. Aí nós temos uma coleção, são 4 livros trabalhando isso e tal. Já fizemos trabalho em várias prefeituras, em escolas, etc., em Pernambuco, na Paraíba, no Rio Grande do Norte. E é um trabalho de consultoria que a gente desenvolve lá pelo IFPB e tal, e presta esse serviço, em cima da ideia de pensamento computacional como uma ferramenta de sistematização do processo de resolução do problema. É isso aí. Peraí, uma coisinha só para a gente fechar. Pois não. Qual livro você indicaria hoje para quem está em casa comprar e ler? Você diz no geral? No geral. Um livro que você diz, olha, leia isso. É, uma boa pergunta. Bem, esse do Descartes é um livro interessante, né? Mas é de discurso, fácil acesso. ele é traduzido, tem notas, né, do autor, etc. Seria um. Por exemplo, para quem quiser na área de computação, eu tenho o ABC da Ciência da Computação, que é nosso, está lá na lcm.com.br, é um livro baratinho. Ele, por exemplo, a gente vai desde a educação infantil até o ensino médio, para ser usado como uma ferramenta para pais, para alunos, coordenadores. Fácil de encontrar esse livro. Fácil de encontrar. Está lá, você ABC da computação. ABC da Ciência da Computação. Da Ciência da Computação. Eu até vou mandar um de presente para você. Eu tenho impresso, né? E você pode pegar baratinho, o e-book é barato e tal, e ele é colorido no e-book. E ele tem a opção da versão impressa colorida ou preto e branco. E aí com figuras, com coisas, o que é inteligência artificial, o que é isso, o que é aquilo. O que as pessoas estão falando aí, que às vezes você quer saber e não tem. Então é tipo um dicionário da informática atualizado. Ele é desse ano. Linguagem limpa, clara, rápida. Exato, é nossa. E a gente fez para atender a BNCC Computação. Que você vê como é a questão da política. O governo Bolsonaro aprovou, o Ministério da Educação, dentro do governo Bolsonaro, ainda no final de 2022, aprovou a BNCC Computação, que é um complemento, o que é que se deve ensinar de computação para formar o profissional do futuro. Aí veio o governo Lula e deixou de lado, abandonou, que é um trabalho, na verdade, que é da Sociedade Brasileira de Computação, que aí você deveria incorporar esses conceitos de computação desde a educação infantil até o ensino médio, para que esse menino, esse aluno, esse jovem, ele saia com a cabeça aberta e tal, para ser um profissional do futuro. E aí esse projeto foi abandonado. Então nós escrevemos esse livro para atender a BNCC Computação, para trabalhar desde a educação infantil até o ensino médio. Isso. E aí não decolou, estou esperando que passe, porque esse projeto não é do governo A ou do governo B, é da Sociedade Brasileira de Computação.
que visou fazer pesquisa ao longo de anos, a discussão de décadas aí e tal, e diz o que é que um aluno, um jovem deve saber sobre computação para que ele possa ser um profissional do futuro. ABC da ciência da computação, não esqueça aí, viu? Bom, chegamos ao final de mais um episódio, mandar um abração forte para meu companheiro aqui de bancada, Salomão, que está fazendo uma cirurgia plástica aí. Eu acho que Salomão está com namorada aí, você tem que ter cuidado, né? Ele não veio porque disse que quer fazer um negócio, né? Harmonização facial. Não, aí tem umas que dão certo, mas tem outras que é outra pessoa, né? Tá vendo aí? Cuidado, você né? passa na rua e não conhece. Abração forte, semana que vem estamos com mais um episódio.